Uma jovem de apenas 18 anos entra em um dos maiores escritórios de tecnologia dos Estados Unidos, carregando uma simples sacola de delivery. O que ela não esperava era se tornar alvo de risos e piadas cruéis de 30 engenheiros formados nas melhores universidades do país. Mas quando um problema técnico que ameaçava milhões de dólares surgiu, apenas 2 palavras saíram de sua boca: "Eu conserto." E o que aconteceu depois deixou todos em silêncio absoluto. Esta é uma história real sobre como o talento não tem cor, idade ou classe. Jasmine Santos acordava todos os dias às 5 da manhã em seu pequeno apartamento no subúrbio de Atlanta. Aos 18 anos, ela carregava nos ombros um peso que muitos adultos não conseguiriam suportar. Filha de uma mãe solteira que trabalhava como faxineira, Jasmine tinha um sonho que parecia impossível para alguém de sua condição: se formar em engenharia da computação. Enquanto seus colegas de escola se preocupavam com festas e redes sociais, Jasmine dividia seu tempo entre os estudos na faculdade comunitária local e seu trabalho como entregadora de delivery. Ela tinha conseguido uma vaga em uma das principais universidades do estado, mas o dinheiro da bolsa de estudos não cobria todas as despesas. Por isso, todas as tardes, ela pegava sua bicicleta velha e saía pelas ruas da cidade, entregando comida para pessoas que ganhavam em um dia o que ela levava um mês para juntar. Naquele dia específico, Jasmine recebeu um pedido diferente. Era uma entrega para a TechVision, uma das maiores empresas de tecnologia do sul dos Estados Unidos. O prédio de vidro espelhado se erguia como um monumento ao sucesso, com seus 40 andares tocando as nuvens. Jasmine já havia feito entregas lá algumas vezes, mas sempre se sentia intimidada pela grandiosidade do lugar. Ao entrar no lobby, ela pode sentir os olhares curiosos dos funcionários. Sua roupa simples e a sacola térmica contrastavam com os ternos caros e as bolsas de grife que circulavam pelo ambiente. Jasmine mantinha a cabeça erguida, mas por dentro seu coração acelerava. Ela sabia que não pertencia àquele mundo, pelo menos não ainda. O pedido era para o 15º andar, onde ficava o departamento de engenharia. Quando as portas do elevador se abriram, Jasmine se viu diante de um ambiente que parecia saído de um filme de ficção científica. Telas gigantes exibiam códigos complexos, gráficos e diagramas que dançavam em cores vibrantes. Dezenas de engenheiros, todos homens, trabalhavam em suas estações de trabalho, concentrados em problemas que movimentavam milhões de dólares. Jasmine se dirigiu à recepção do andar, onde uma jovem loira a recebeu com um sorriso forçado. "Delivery para o senhor Richardson", disse Jasmine, mostrando o pedido em seu celular. A recepcionista apontou para uma sala de conferências no fundo do corredor, onde um grupo de homens estava reunido. Conforme Jasmine caminhava pelo corredor, ela podia ouvir fragmentos de conversas técnicas. Termos como algoritmo de machine learning, arquitetura de microserviços e otimização de banco de dados flutuavam pelo ar. Para a maioria das pessoas, aquilo soaria como uma língua estrangeira. Mas para Jasmine, cada palavra fazia sentido perfeito. Ela havia passado noites inteiras estudando esses conceitos, assistindo vídeos no YouTube, lendo artigos técnicos e praticando programação em seu laptop usado que havia comprado com o dinheiro das entregas. Enquanto outros jovens de sua idade gastavam tempo em entretenimento, Jasmine mergulhava no mundo da tecnologia com uma paixão que beirava a obsessão. Ao chegar à sala de conferências, Jasmine bateu levemente na porta de vidro. "Delivery", disse ela em voz baixa. Um dos homens, aparentando seus 50 anos e vestindo um terno azul marinho, se levantou e veio até a porta. "Finalmente", disse ele pegando a sacola das mãos de Jasmine. "Estávamos esperando há mais de 1 hora." Jasmine estava prestes a explicar que o trânsito havia complicado sua rota, mas antes
que pudesse falar, um dos engenheiros mais jovens soltou uma risada. Olha só, pessoal, a entregadora chegou no momento certo, justamente quando estamos discutindo um problema que ela nunca entenderia nem em 1000 anos. O comentário provocou risadas abafadas ao redor da mesa. Jasmine sentiu suas bochechas esquentarem, mas manteve a compostura. Ela havia desenvolvido uma pele grossa depois de anos ouvindo comentários similares. Com licença, disse ela, se virando para sair. Mas outro engenheiro não resistiu. Ei, moça, você sabe o que é programação? Ou só sabe mesmo andar de bicicleta? Mais risadas ecoaram pela sala. Jasmine parou na porta, suas mãos tremendo ligeiramente. Por um momento, ela pensou em responder, em mostrar que sabia muito mais do que eles imaginavam, mas se controlou. Tenham um bom dia, disse ela simplesmente, e saiu da sala com a dignidade intacta. Enquanto esperava o elevador, Jasmine podia ouvir as conversas continuando na sala de conferências. Eles estavam discutindo um problema complexo relacionado ao sistema de processamento de dados da empresa. Aparentemente havia um gargalo que estava causando lentidão crítica em todo o sistema, afetando milhares de clientes. Jasmine conhecia esse tipo de problema. Havia estudado casos similares em seus cursos online e até mesmo implementado soluções em projetos pessoais. Mas ela era apenas uma entregadora aos olhos deles. Uma jovem negra de origem humilde que não merecia nem mesmo respeito básico. No elevador, descendo de volta ao térreo, Jasmine fez uma promessa silenciosa para si mesma. Um dia, ela voltaria àquele prédio. Mas na próxima vez, não seria carregando uma sacola de delivery. Seria carregando seu diploma, sua competência e a prova de que o talento não tem cor, idade ou sobrenome. O que Jasmine não sabia era que esse dia chegaria muito mais cedo do que ela imaginava. 3 semanas se passaram desde o primeiro encontro constrangedor na TechVision. Jasmine continuava sua rotina pesada, mas agora havia algo diferente. Toda vez que ela fazia uma entrega naquela empresa, os comentários pareciam ficar mais cruéis e diretos. Era como se aqueles homens tivessem encontrado uma forma de entretenimento em humilhar uma jovem que apenas tentava sobreviver. Naquela quinta-feira chuvosa, Jasmine recebeu mais um pedido para a TechVision. Desta vez, eram 3 pedidos, diferentes, todos para o mesmo andar. Ela suspirou, sabendo que teria que aguentar mais uma sessão de piadas e olhares de desprezo. Quando chegou ao 15º andar, a situação estava ainda mais tensa que o normal. Havia pelo menos 30 engenheiros espalhados pelo ambiente, todos focados em suas telas, mas com uma expressão de frustração estampada no rosto. Jasmine podia sentir a pressão no ar, como se algo muito sério estivesse acontecendo. Olha só quem chegou, disse Marcos, um dos engenheiros mais jovens da equipe. Nossa especialista em delivery chegou para nos ensinar sobre tecnologia. A frase provocou risos sarcásticos de vários colegas. Jasmine distribuiu os pedidos silenciosamente, tentando ignorar os comentários. Mas, desta vez, eles não pararam por aí. Ei, você sabe ler? Perguntou o outro engenheiro, apontando para uma das telas. Ou só sabe mesmo apertar a campainha das casas? Deixa ela em paz, pessoal, disse um engenheiro mais velho, mas com um tom condescendente. Ela está fazendo o trabalho dela. Não podemos esperar que ela entenda o que fazemos aqui. São mundos completamente diferentes. Jasmine respirou fundo. Ela sabia que estava sendo testada, provocada. Parte dela queria explodir, mostrar para aqueles homens arrogantes que ela entendia muito bem o que eles faziam. Mas outra parte, a parte mais sábia, disse para ela manter a calma. Vocês sabem, continuou Marcos, eu me formei no MIT. Passei 5 anos estudando algoritmos complexos e arquitetura de sistemas. E mesmo assim, às vezes me sinto perdido com alguns problemas. Imaginem alguém que nunca pisou em uma universidade de verdade. Os comentários continuaram fluindo como um rio de veneno.
Aposto que ela nem sabe o que é um computador direito, disse um. Provavelmente pensa que programação é escolher canal na TV, disse outro. As risadas ecoavam pelo ambiente, criando uma sinfonia cruel de humilhação. Jasmine terminou de entregar os pedidos e estava se dirigindo para a saída quando ouviu uma conversa que a fez parar. Dois engenheiros estavam discutindo o problema que estava afetando o sistema da empresa. Já tentamos de tudo, disse um deles, claramente exausto. Reescrevemos o algoritmo de indexação 3 vezes, otimizamos as consultas do banco de dados, até mesmo contratamos consultores externos. Nada funciona. O CEO está furioso, respondeu o outro. Ele disse que se não resolvermos isso até amanhã, algumas cabeças vão rolar. Estamos perdendo $50.000 por hora com esse sistema lento. Jasmine parou disfarçadamente perto da conversa. O problema que eles estavam descrevendo era exatamente o tipo de desafio que ela havia estudado em seus cursos online. Era um caso clássico de gargalo em sistemas distribuídos, algo que requeria uma abordagem específica que muitos engenheiros experientes não conheciam. Talvez devêssemos tentar uma abordagem diferente, sugeriu um terceiro, engenheiro que se juntou à conversa. E se o problema não for no código, mas na arquitetura mesmo? Já pensamos nisso, respondeu o primeiro. Mas mudança de arquitetura levaria semanas. Não temos esse tempo. Jasmine sabia que eles estavam presos em uma mentalidade limitada. O problema provavelmente podia ser resolvido com uma solução elegante e relativamente simples, mas eles estavam pensando de forma muito complicada. Era como tentar abrir uma porta empurrando quando ela deveria ser puxada. Ela continuou andando em direção ao elevador, mas suas orelhas captaram mais fragmentos da conversa. 20 anos de experiência, disse alguém, e nunca vi um problema tão complexo. 3 diplomas de engenharia, disse outro, e estou completamente perdido. No elevador, descendo novamente, Jasmine não conseguia tirar o problema da cabeça. Ela sabia exatamente qual era a solução. Havia implementado algo similar em um projeto pessoal alguns meses atrás. Mas quem ela era para sugerir algo? Uma entregadora de 18 anos que eles mal consideravam humana. Durante o trajeto para a próxima entrega, Jasmine pensou na ironia da situação. Ali estavam 30 engenheiros formados nas melhores universidades, ganhando salários que ela não conseguia nem sonhar, e eles estavam presos em um problema que ela poderia resolver. Mas o preconceito criava uma barreira invisível que impedia que o conhecimento fluísse. Naquela noite, em casa, Jasmine não conseguiu dormir. Ela continuava pensando no problema da TechVision, visualizando a solução em sua mente. Ela pegou seu laptop e começou a escrever um código de demonstração, apenas para confirmar sua teoria. 2 horas depois, ela tinha uma solução funcionando perfeitamente. Jasmine olhou para a tela, depois para o espelho em seu quarto. Ela via uma jovem negra de origem humilde, vestindo roupas simples e carregando sonhos que pareciam impossíveis. Mas ela também via algo mais, um brilho nos olhos, uma determinação que não podia ser quebrada por palavras cruéis ou olhares de desprezo. Amanhã, murmurou ela para si mesma, talvez seja diferente. O que Jasmine não sabia era que o destino havia preparado para ela uma oportunidade que mudaria sua vida para sempre, e que aqueles 30 engenheiros que riram dela estavam prestes a descobrir que o talento verdadeiro não vem com etiqueta de preço ou certificado de universidade cara. Na manhã seguinte, Jasmine acordou com uma sensação estranha. Ela havia sonhado com códigos, algoritmos e soluções elegantes durante toda a madrugada. Enquanto se preparava para mais um dia de entregas, ela não conseguia parar de pensar no problema da TechVision. Às 10 da manhã, seu telefone tocou com mais um pedido para a mesma empresa. Jasmine hesitou por um momento. Parte dela não queria voltar àquele ambiente hostil, mas
Ela precisava do dinheiro. Cada entrega significava mais um passo em direção ao seu diploma. Quando chegou ao prédio da TechVision, Jasmine notou algo diferente. O movimento no lobby estava mais agitado que o normal. Funcionários caminhavam apressados, alguns com expressões preocupadas, outros falando ao telefone com vozes tensas. Algo definitivamente não estava certo. No elevador, Jasmine ouviu uma conversa entre dois executivos. "O sistema está completamente travado", disse um deles. 3 horas sem processar nenhuma transação. O prejuízo já passou de $150 mil. "O CEO convocou uma reunião de emergência", respondeu o outro. "Ele disse que, se não resolvermos isso até o meio-dia, vai terceirizar todo o departamento de TI. Jasmine sentiu um frio no estômago. Ela conhecia alguns dos funcionários da empresa, pessoas que sempre a trataram com educação. A ideia de que eles pudessem perder seus empregos por causa de um problema que ela sabia como resolver a deixava inquieta. Quando as portas do elevador se abriram no 15º andar, Jasmine se deparou com um cenário de caos controlado. Os 30 engenheiros estavam espalhados pelo ambiente, alguns digitando freneticamente, outros discutindo em grupos, e muitos simplesmente olhando para suas telas com expressões de derrota. "Delivery", anunciou Jasmine, dirigindo-se à recepção. Mas desta vez ninguém fez piadas, ninguém riu. O clima era pesado demais para brincadeiras. Jasmine entregou o pedido e estava se dirigindo para a saída quando ouviu uma voz alta e autoritária vinda da sala de conferências. 4 horas! Gritava alguém. 4 horas e vocês não conseguiram resolver um problema simples de performance. Através da parede de vidro, Jasmine pôde ver um homem de aproximadamente 60 anos, vestindo um terno impecável, gesticulando vigorosamente para o grupo de engenheiros. Era claramente o CEO da empresa, e ele não estava nada satisfeito. "Vocês são, supostamente, os melhores engenheiros do mercado", continuou ele. "Alguns de vocês têm PhD, outros se formaram em Harvard, MIT, Stanford, e me dizem que não conseguem resolver um problema de gargalo em sistema? Isso é inaceitável." Jasmine parou disfarçadamente perto da porta da sala, fingindo mexer em seu celular. Ela conseguia ouvir cada palavra da conversa. "Senhor Harrison", disse um dos engenheiros mais experientes, "o problema é mais complexo do que parece. Já tentamos todas as abordagens convencionais. Reescrevemos partes críticas do código, otimizamos consultas, até mesmo reiniciamos todos os servidores. "Não quero ouvir desculpas", respondeu o CEO. "Quero soluções. Cada minuto que passa, estamos perdendo dinheiro e credibilidade com nossos clientes." Jasmine observou as expressões dos engenheiros. Todos pareciam esgotados, frustrados e, principalmente, derrotados. Ela reconhecia aquele olhar. Era o mesmo que ela via no espelho quando enfrentava um problema difícil nos estudos. "E se tentarmos uma abordagem completamente diferente?", sugeriu Marcos, o mesmo que havia feito piadas cruéis sobre Jasmine nas visitas anteriores. "Talvez o problema não seja onde estamos procurando." "Já pensamos nisso", respondeu outro engenheiro. "Mas não temos tempo para reconstruir a arquitetura inteira. Precisamos de uma solução rápida." Foi neste momento que Jasmine tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ela respirou fundo, bateu levemente na porta da sala e entrou. "Com licença", disse ela, com a voz firme mas respeitosa. "Eu não queria interromper, mas ouvi vocês falando sobre o problema do sistema." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhares se voltaram para ela. A jovem entregadora negra que eles haviam humilhado tantas vezes. O CEO franziu o senho, claramente confuso, sobre o que uma entregadora estava fazendo em uma reunião técnica. "Desculpe, senhorita", disse o CEO, "mas esta é uma reunião privada sobre assuntos técnicos complexos." Jasmine sabia que tinha apenas uma chance, uma oportunidade.
de provar que ela era mais do que aparentava. Ela olhou diretamente para o CEO e disse as duas palavras que silenciariam todos os presentes. Eu conserto. O silêncio que se seguiu parecia durar uma eternidade. Jasmine podia sentir o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos na sala podiam ouvir. 30 pares de olhos a encaravam com uma mistura de incredulidade, surpresa e, em alguns casos, desdém. Marcos foi o primeiro a reagir, soltando uma risada nervosa. Você conserta? Você nem sabe qual é o problema. Jasmine manteve a compostura, olhando diretamente para ele. Vocês têm um gargalo no sistema de processamento de dados que está causando lentidão crítica, provavelmente relacionado ao algoritmo de indexação ou à forma como as consultas estão sendo otimizadas no banco de dados. A risada de Marcos morreu na garganta. Vários engenheiros trocaram olhares surpresos. Como uma entregadora podia conhecer esses termos técnicos? O CEO, que até então parecia irritado com a interrupção, de repente demonstrou interesse. Continue, disse ele. Jasmine sentiu uma mistura de medo e adrenalina. Ela sabia que estava jogando sua credibilidade e possivelmente seu emprego naquele momento. Mas algo dentro dela, uma força que havia sido construída através de anos de estudo solitário e determinação, a empurrava para a frente. Posso dar uma olhada no código? Perguntou ela. A pergunta provocou murmúrios ao redor da sala. Isso é ridículo, sussurrou alguém. Ela não pode nem ter formação técnica. Mas o CEO, que havia construído sua empresa do zero e aprendido a reconhecer talento em lugares inusitados, fez um gesto com a mão. Mostre para ela, disse ele para um dos engenheiros. E assim, Jasmine Santos, uma entregadora de 18 anos de origem humilde, se encontrou diante de uma tela de computador, com 30 engenheiros graduados observando cada movimento seu, prestes a provar que o conhecimento verdadeiro não tem cor, idade ou sobrenome. O que aconteceu nos próximos minutos deixaria todos em silêncio absoluto. Jasmine se aproximou da tela do computador com passos firmes, mas seu coração disparava como um tambor de guerra. Ela sabia que os próximos minutos definiriam não apenas sua credibilidade, mas possivelmente o resto de sua vida. 30 pares de olhos a observavam, alguns com curiosidade, outros com ceticismo e muitos com o mesmo desdém de sempre. Posso sentar? Perguntou Jasmine, apontando para a cadeira em frente ao computador. O engenheiro que estava usando a estação se levantou relutantemente, como se estivesse entregando as chaves do reino para uma criança. Jasmine se sentou e começou a examinar o código na tela. Suas mãos se moviam com precisão sobre o teclado, navegando pelos arquivos, com uma familiaridade que surpreendeu a todos. Ela não estava hesitando, não estava procurando ajuda, estava trabalhando. Como você sabe navegar pelo nosso sistema? Perguntou um dos engenheiros mais experientes, sua voz carregada de incredulidade. Jasmine parou por um momento e olhou para ele. Eu estudo programação há 4 anos, disse ela simplesmente. Comecei quando tinha 14 anos, assistindo vídeos no YouTube durante a madrugada. Quando não conseguia dormir, eu programava. A declaração causou um burburinho na sala. 14 anos. Uma garota de origem humilde, estudando programação sozinha, usando recursos gratuitos da internet. Que tipo de programação você estuda? Perguntou o CEO, agora claramente interessado. Jasmine continuou examinando o código enquanto respondia. Comecei com Python, depois aprendi Java, JavaScript, C++. Estudei estruturas de dados, algoritmos, banco de dados, sistemas distribuídos. Fiz dezenas de projetos pessoais, alguns bem parecidos com este sistema que vocês têm aqui. Marcos, que havia sido um dos mais cruéis em suas piadas, não conseguiu se conter. Você está dizendo que aprendeu tudo isso sozinha? Sem professor? Sem universidade? Jasmine finalmente parou de digitar e se virou para encará-lo.
Você acha que apenas pessoas ricas podem aprender? Que apenas quem pode pagar uma universidade cara tem direito ao conhecimento? Sua voz era calma, mas carregada de uma força que fez Marcos recuar. Eu não tive escolha, continuou Jasmine. Minha mãe trabalha como faxineira. Ela limpa escritórios como este todas as noites para que eu possa estudar durante o dia. Eu não podia me dar ao luxo de ficar esperando até ter dinheiro para uma universidade cara. Então, aprendi do jeito que pude. O silêncio na sala era absoluto. Alguns engenheiros olhavam para o chão, claramente constrangidos. Outros pareciam estar vendo Jasmine pela primeira vez, realmente vendo quem ela era. O CEO se aproximou. Você disse que fez projetos similares. Pode me contar sobre algum? Jasmine voltou sua atenção para a tela, mas continuou falando. Ano passado, criei um sistema de gerenciamento de entregas para uma empresa pequena do meu bairro. Eles estavam tendo problemas de performance exatamente como vocês. O sistema ficava lento quando tinha muitos pedidos simultâneos. Ela apontou para uma parte específica do código na tela. O problema era o mesmo que vocês têm aqui. O algoritmo de indexação estava fazendo buscas desnecessárias, criando gargalos. A solução não era complicada, mas exigia pensar diferente. E você resolveu sozinha? Perguntou o outro engenheiro. Sozinha, confirmou Jasmine. Levei 3 noites acordada, mas consegui. O sistema deles agora processa 10 vezes mais pedidos sem travamento. O CEO fez um gesto para que ela continuasse examinando o código. Mostre-nos o que você encontrou. Jasmine voltou ao trabalho, suas mãos dançando sobre o teclado com uma elegância que contrastava com sua aparência simples. Ela abriu vários arquivos simultaneamente, analisando a estrutura do código como um detetive examinando pistas. Aqui está o problema, disse ela finalmente apontando para uma seção específica do código. Vocês estão usando um algoritmo de busca linear em uma estrutura que deveria ter busca binária. Cada consulta está varrendo todo o banco de dados, em vez de ir direto ao ponto. Os engenheiros se aproximaram da tela, estudando o que Jasmine havia destacado. Vários deles começaram a murmurar entre si, reconhecendo o problema que ela havia identificado. Mas isso não explica por que o sistema funcionava bem antes, protestou um deles. Jasmine sorriu pela primeira vez desde que havia entrado na sala. Funcionava quando vocês tinham poucos dados. Mas o banco de dados cresceu e agora cada consulta está demorando exponencialmente mais tempo. É matemática básica. Ela se levantou da cadeira e foi até o quadro branco na parede. Pegou uma caneta e começou a desenhar um diagrama simples. Imaginem que vocês estão procurando uma palavra em um dicionário, disse ela, desenhando enquanto falava. Vocês começam na primeira página e folheiam uma por uma até encontrar a palavra, ou abrem no meio, e decidem se a palavra está antes ou depois. Os engenheiros acompanhavam seu raciocínio, alguns balançando a cabeça em concordância. Vocês estão folheando página por página, continuou Jasmine, quando poderiam pular direto para a seção certa. Por isso, o sistema está lento. Um dos engenheiros mais experientes estudou o diagrama que Jasmine havia desenhado. Ela está certa, disse ele, quase sussurrando. Como não vimos isso antes? Jasmine se virou para ele. Por que vocês estavam procurando soluções complexas para um problema simples? Às vezes, a resposta está bem na nossa frente, mas não conseguimos ver porque estamos pensando de forma complicada demais. O CEO observava tudo com uma expressão que misturava admiração e surpresa. Você tem certeza de que pode resolver isso? Perguntou ele. Jasmine olhou diretamente nos olhos dele. Tenho certeza. Vai levar cerca de 20 minutos para implementar a correção, mais 10 minutos para testar. Em meia hora, o sistema estará funcionando perfeitamente. 20 minutos? Perguntou Marcos incrédulo. Nós passamos 4 horas tentando resolver isso. Vocês passaram 4 horas procurando no lugar errado, respondeu Jasmine. Às vezes, a solução mais simples é a correta. O CEO fez um gesto decisivo.
Faça, disse ele. Mostre-nos. Jasmine voltou ao computador, mas desta vez a atmosfera na sala havia mudado completamente. Não havia mais risos ou comentários sarcásticos. Havia apenas expectativa, respeito e uma crescente admiração por aquela jovem que estava prestes a fazer o que 30 engenheiros graduados não conseguiram. Enquanto Jasmine preparava-se para implementar a solução, ela pensou em sua mãe, que naquele momento provavelmente estava limpando escritórios para pagar suas contas. Pensou em todas as noites que havia passado estudando, em todos os comentários cruéis que havia ouvido, em todas as vezes que duvidaram de sua capacidade. Agora, murmurou ela para si mesma, é hora de mostrar do que eu sou capaz. E com isso, Jasmine Santos, uma entregadora de 18 anos de origem humilde, começou a digitar o código que não apenas salvaria milhões de dólares para a empresa, mas mudaria sua vida para sempre. Jasmine respirou fundo e colocou os dedos sobre o teclado. O silêncio na sala era tão profundo que ela podia ouvir os batimentos de seu próprio coração. 30 engenheiros a observavam, alguns ainda céticos, outros começando a acreditar que talvez, apenas talvez, aquela jovem soubesse realmente o que estava fazendo. Vou começar criando uma nova função de indexação, disse Jasmine, sua voz firme e confiante. O problema não é o código em si, mas como ele está organizando as informações. Suas mãos começaram a se mover sobre o teclado com uma fluidez impressionante. Linhas de código apareciam na tela com uma velocidade que surpreendia até mesmo os programadores mais experientes da sala. Jasmine não estava hesitando, não estava parando para pensar. Era como se ela estivesse lendo música que já conhecia de cor. Ela está criando uma árvore de busca binária, murmurou um dos engenheiros para o colega ao lado. Por que não pensamos nisso antes? Jasmine ouviu o comentário e sorriu ligeiramente. Porque vocês estavam pensando como engenheiros experientes, disse ela sem parar de digitar. Eu estou pensando como alguém que teve que resolver problemas complexos com recursos limitados. O CEO se aproximou mais da tela. Explique o que está fazendo para que todos possam entender. Jasmine continuou programando enquanto explicava. Imaginem que vocês têm uma biblioteca gigante com milhões de livros, mas os livros estão todos misturados, sem organização. Toda vez que alguém quer encontrar um livro específico, tem que procurar em toda a biblioteca. Ela apontou para uma parte do código que estava escrevendo. Isso é o que o sistema estava fazendo. Toda vez que alguém fazia uma consulta, ele procurava em todo o banco de dados, mesmo quando não precisava. E sua solução? Perguntou Marcos, agora genuinamente interessado. Minha solução é como criar um sistema de catalogação inteligente, respondeu Jasmine. Em vez de procurar livro por livro, o sistema vai direto à seção certa, depois à estante certa, depois ao livro certo. Matemática simples, mas eficiente. Conforme Jasmine continuava programando, alguns dos engenheiros começaram a reconhecer a elegância de sua solução. Não era apenas funcional, era bonita. O código era limpo, eficiente e, acima de tudo, simples. Incrível, sussurrou um dos programadores mais experientes. Ela está resolvendo em 15 minutos o que levaria uma equipe inteira semanas para implementar. Jasmine parou de digitar por um momento e se virou para ele. Não é questão de ser mais inteligente que vocês, disse ela. É questão de perspectiva. Vocês conhecem tantas soluções complexas que às vezes esquecem das simples. Onde você aprendeu essa abordagem? Perguntou o CEO. Jasmine voltou ao código. Necessidade. Quando você tem um computador velho e conexão de internet lenta, você aprende a fazer as coisas da forma mais eficiente possível. Não dá para usar soluções pesadas quando seus recursos são limitados. Ela destacou uma seção específica do código. Olhem aqui. Em vez de fazer 10 consultas separadas, estou fazendo uma consulta inteligente que traz todos os dados necessários de uma vez.
É como ir ao supermercado com uma lista organizada em vez de voltar 10 vezes porque esqueceu alguma coisa. As comparações simples de Jasmine estavam fazendo os engenheiros entenderem não apenas a solução técnica, mas a filosofia por trás dela. Ela não estava apenas resolvendo um problema, estava ensinando uma forma diferente de pensar. Pronto, disse Jasmine, digitando as últimas linhas de código. Agora vou executar alguns testes para garantir que está funcionando. Ela abriu uma nova janela e começou a executar comandos de teste. Números apareciam na tela, medindo a performance do sistema. Os engenheiros se aproximaram, ansiosos para ver os resultados. Antes da correção, disse Jasmine, apontando para um gráfico, o sistema estava levando 30 segundos para processar uma consulta complexa. Agora, ela executou o mesmo teste com sua nova implementação. O resultado apareceu quase instantaneamente. 2 segundos, disse ela com um sorriso modesto. 15 vezes mais rápido. Um silêncio impressionado tomou conta da sala. 30 segundos havia se tornado 2 segundos. Um sistema que estava paralisado agora funcionava perfeitamente. Isso é impossível, murmurou um dos engenheiros. Como pode ter melhorado tanto? Jasmine se levantou da cadeira e foi novamente ao quadro branco. Deixem-me mostrar matematicamente, disse ela, começando a escrever equações simples. Quando vocês fazem uma busca linear em um conjunto de 1 milhão de itens, no pior caso, vocês vão verificar 1 milhão de itens. Ela desenhou um gráfico simples. Com busca binária, no pior caso, vocês verificam apenas 20 itens. É a diferença entre contar até 1 milhão e contar até 20. O CEO estudou o gráfico balançando a cabeça em admiração. É brilhante, disse ele. Simples, mas brilhante. Jasmine testou o sistema mais algumas vezes, cada resultado confirmando o sucesso de sua solução. O sistema que havia estado travado por horas agora funcionava perfeitamente, processando milhares de transações por minuto. Como você soube que essa era a solução? Perguntou um dos engenheiros mais jovens. Jasmine guardou a caneta e olhou para ele. Porque já enfrentei esse problema antes. Quando você não tem recursos para soluções caras, você aprende a ser criativo. Você aprende a encontrar o caminho mais eficiente. Ela se virou para toda a equipe. Vocês são engenheiros incríveis, com formação que eu só posso sonhar. Mas às vezes, quando se tem todas as ferramentas do mundo, você esquece que as mais simples podem ser as mais eficazes. O CEO observava Jasmine com uma expressão que misturava admiração e algo que parecia ser orgulho. Você acabou de salvar nossa empresa, disse ele. Você sabe disso? Jasmine sorriu timidamente. Eu só resolvi um problema, disse ela. É o que gosto de fazer. Não, disse o CEO, balançando a cabeça. Você fez muito mais que isso. Você nos ensinou uma lição que vamos levar para sempre. Ele se virou para os engenheiros. Todos vocês, olhem para Jasmine, vejam o que acabaram de presenciar. Talento não tem cor, não tem idade, não tem sobrenome. Competência não vem com etiqueta de preço. A sala estava completamente silenciosa. Alguns engenheiros olhavam para o chão, claramente constrangidos pelas piadas cruéis que haviam feito. Outros observavam Jasmine com uma nova admiração, reconhecendo que haviam subestimado gravemente aquela jovem. Jasmine recolheu sua sacola de delivery, preparando-se para sair. Ela havia feito o que veio fazer. Havia provado seu ponto, mas quando se dirigia para a porta, uma voz a parou. Jasmine, disse o CEO, você não vai a lugar nenhum, nós precisamos conversar. E foi assim que Jasmine Santos, uma entregadora de 18 anos que havia sido ridicularizada e humilhada, se viu no centro de uma oportunidade que mudaria sua vida para sempre. Jasmine parou na porta da sala de conferências, sua mão já na maçaneta. Ela se virou lentamente, encontrando o olhar determinado do CEO.
Havia algo diferente em sua expressão. Não era mais o olhar de um executivo impaciente, mas de alguém que havia acabado de presenciar algo extraordinário. Senhor Harrison, disse Jasmine, sua voz ainda carregada de cautela. Eu preciso voltar ao trabalho. Tenho outras entregas para fazer. O CEO balançou a cabeça firmemente. Suas entregas podem esperar. Nós temos assuntos mais importantes para discutir. Ele se virou para os engenheiros. Todos vocês, saiam. Preciso conversar com a senhorita Santos em particular. Os engenheiros saíram em silêncio, muitos deles lançando olhares curiosos para Jasmine. Marcos foi um dos últimos a sair, e quando passou por ela, parou brevemente. Eu sinto muito, disse ele, sua voz baixa e constrangida. Pelas piadas, pelos comentários, eu estava errado. Jasmine o encarou por um momento, depois assentiu. Obrigada por se desculpar, disse ela simplesmente. Isso significa muito. Quando a sala ficou vazia, apenas Jasmine e o CEO permaneceram. Harrison gesticulou para que ela se sentasse, mas Jasmine hesitou. Não vou demiti-la por ter deixado suas entregas, disse ele com um pequeno sorriso. Na verdade, estou prestes a oferecer algo muito diferente. Jasmine finalmente se sentou, suas mãos nervosas brincando com a alça de sua sacola. Sr. Harrison, eu só queria ajudar. Não estava tentando causar problemas ou... Problemas? Interrompeu Harrison. Jasmine, você acabou de salvar minha empresa. Você sabe quanto dinheiro estávamos perdendo por hora? $50.000. Você nos poupou de um prejuízo que poderia ter chegado a $500.000 até o final do dia. Ele se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos dela. Mas, mais importante que o dinheiro, você mostrou algo que eu não vi há anos nesta empresa. Você mostrou humildade, competência e principalmente coragem. Jasmine engoliu em seco. Eu não entendo para onde isso está levando, senhor. Harrison se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade lá embaixo. Você me lembra de mim mesmo há 30 anos, disse ele. Eu comecei esta empresa no porão da casa da minha mãe. Ninguém acreditava que um garoto do subúrbio pudesse competir com as grandes corporações. Ele se virou para Jasmine. Eu sei reconhecer talento quando vejo. E você, Jasmine Santos, tem algo que não pode ser ensinado em universidade nenhuma. Você tem paixão, determinação e uma forma de pensar que é rara. Senhor Harrison, começou Jasmine. Deixe-me terminar, disse ele, levantando a mão. Eu quero oferecer a você uma posição em nossa empresa. Não como entregadora, mas como engenheira de software. Salário inicial de $80.000 por ano. Benefícios completos. E vamos custear sua educação superior. Jasmine sentiu como se o mundo tivesse parado. $80.000 por ano era mais do que sua mãe ganhava em 5 anos. Era mais do que ela havia sonhado ganhar na vida inteira. Eu não sei o que dizer, murmurou ela. Diga sim, respondeu Harrison com um sorriso. Mas antes que você responda, quero que saiba uma coisa. Essa oferta não é caridade, é negócio. Eu preciso de pessoas como você na minha equipe. Pessoas que pensem diferente, que vejam soluções onde outros veem apenas problemas. Jasmine sentiu lágrimas formando em seus olhos. Senhor, Harrison, eu ainda estou na faculdade. Eu não tenho diploma. Diploma é um papel, disse Harrison. Competência é o que você acabou de demonstrar. Você resolveu em 20 minutos um problema que nossa equipe inteira não conseguiu resolver em horas. Isso vale mais que qualquer diploma. Ele voltou a se sentar, sua expressão ficando mais séria. Mas quero que você saiba que não será fácil. Alguns dos seus colegas vão demorar para aceitar que uma jovem de 18 anos pode ser melhor que eles. Você vai ter que provar seu valor todos os dias. Jasmine limpou uma lágrima que escorreu pelo seu rosto. Eu estou acostumada a isso, disse ela. Tenho feito isso minha vida inteira. Eu sei, disse Harrison. E é por isso que sei que você vai se dar bem aqui. Ele se inclinou para a frente. Então, Jasmine Santos, você aceita? Jasmine pensou em sua mãe,
trabalhando como faxineira todas as noites. Pensou em todos os comentários cruéis que havia ouvido todas as vezes que duvidaram de sua capacidade. Pensou na longa jornada que a havia trazido até ali. Eu aceito, disse ela, sua voz firme e clara. Harrison sorriu e estendeu a mão. Bem-vinda à equipe, Jasmine. Quando saíram da sala de conferências, os engenheiros estavam esperando do lado de fora. A notícia de que Jasmine havia sido contratada se espalhou rapidamente. As reações foram variadas. Alguns pareciam genuinamente felizes, outros ainda processavam o que havia acontecido. Parabéns, disse um dos engenheiros mais experientes, estendendo a mão. Estou ansioso para trabalhar com você. Jasmine apertou sua mão, sentindo-se ainda em um sonho. Obrigada, disse ela. Espero que possamos aprender uns com os outros. Marcos se aproximou, sua expressão constrangida. Jasmine, eu quero me desculpar novamente. Não apenas pelas piadas, mas pela forma como pensei sobre você. Eu estava completamente errado. Jasmine o encarou por um momento. Marcos, todos nós cometemos erros. O importante é aprender com eles. Você vai me ensinar aquela técnica de otimização? Perguntou ele, genuinamente interessado. Jasmine sorriu. Claro. Vamos todos aprender juntos. Conforme Jasmine se preparava para sair do prédio pela última vez como entregadora, ela pensou na ironia da situação. Algumas horas atrás, ela havia entrado ali como uma jovem humilde, sendo ridicularizada por sua aparência e origem. Agora, ela saía como uma engenheira respeitada, com um futuro brilhante pela frente. Harrison a acompanhou até o elevador. Jasmine, disse ele antes que as portas se fechassem, você tem uma semana para organizar seus assuntos. Segunda-feira que vem, você começa aqui oficialmente. Obrigada, Sr. Harrison, disse Jasmine, pela oportunidade, pela confiança, por tudo. Não, disse ele, balançando a cabeça. Obrigado você, por nos lembrar que o talento verdadeiro não vem com etiqueta de preço. Quando Jasmine desceu no térreo, ela parou por um momento no lobby, olhando ao redor. Tudo parecia diferente agora. Ela não era mais uma visitante naquele mundo. Ela pertencia a ele. Do lado de fora, Jasmine pegou seu celular e ligou para sua mãe. Mãe, disse ela, sua voz embargada de emoção. Preciso te contar uma coisa. Sua filha acabou de conseguir o emprego dos sonhos. E assim, Jasmine Santos, uma entregadora de 18 anos de origem humilde, provou que a justiça, às vezes, vem quando menos esperamos, que o talento verdadeiro sempre encontra uma forma de brilhar e que, no final, a competência sempre fala mais alto que o preconceito. Sua jornada estava apenas começando. 6 meses se passaram desde aquele dia que mudou a vida de Jasmine Santos para sempre. O prédio espelhado da Tech Vision ainda se erguia imponente no centro de Atlanta. Mas agora, quando Jasmine passava por suas portas de vidro, ela não carregava mais uma sacola de delivery. Ela carregava uma pasta de couro marrom que havia ganhado de presente de sua mãe e um distintivo que a identificava como Jasmine Santos, engenheira sênior de software. Naquela manhã de terça-feira, Jasmine estava em sua mesa no 15º andar, o mesmo andar onde havia sido humilhada meses antes. Agora, porém, ela tinha sua própria estação de trabalho, 2 telas grandes, exibindo códigos complexos e uma plaquinha com seu nome. Ao seu lado, trabalhavam os mesmos engenheiros que um dia riram dela, mas agora a tratavam com o respeito que ela sempre mereceu. Jasmine, chamou Marcos, se aproximando de sua mesa. Você pode dar uma olhada neste problema? Estou travado. Há 2 horas. Jasmine sorriu e se virou para ajudá-lo. Nos últimos meses, Marcos havia se tornado um dos seus maiores defensores na empresa. Ele havia aprendido uma lição valiosa sobre humildade e nunca mais julgou ninguém pela aparência. Claro, disse Jasmine, analisando o código na tela de Marcos.
Ah, vejo o problema. É a mesma situação que resolvemos mês passado no projeto do cliente do Texas. Lembra? Marcos bateu na testa. É verdade. Como não pensei nisso? Ele parou por um momento. Jasmine, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode, respondeu ela, ainda focada no problema. Como você consegue manter a calma? Depois de tudo que passamos, depois das coisas horríveis que dissemos, como você não guarda rancor? Jasmine parou de digitar e olhou para ele. Marcos, guardar raiva só machuca quem está sentindo raiva. Vocês me deram a maior lição da minha vida naquele dia. Que lição? Perguntou ele, genuinamente curioso. Que eu sou mais forte do que imaginava, disse Jasmine. Que meu valor não depende da opinião dos outros e que, no final, a verdade sempre aparece. Naquele momento, o CEO Harrison apareceu no andar, caminhando em direção ao grupo. Ele havia criado o hábito de fazer visitas regulares para acompanhar o progresso dos projetos. Como estão os nossos talentos hoje? Perguntou ele, parando ao lado da mesa de Jasmine. Jasmine acabou de resolver outro problema em 5 minutos, disse Marcos com admiração. Eu estava quebrando a cabeça há horas. Harrison sorriu com orgulho. Não me surpreende. Jasmine, você tem uns minutos? Quero mostrar uma coisa para você. Jasmine seguiu Harrison até sua sala no último andar do prédio. As paredes eram decoradas com prêmios e reconhecimentos que a empresa havia recebido ao longo dos anos. Harrison apontou para uma moldura recém-adicionada à parede. Vê aquela placa ali? Disse ele. Prêmio de Inovação Tecnológica do Estado da Geórgia. Ganhamos este ano, principalmente devido às melhorias que você implementou em nossos sistemas. Jasmine olhou para a placa, sentindo uma mistura de orgulho e humildade. Foi trabalho de equipe, Sr. Harrison. Foi liderança sua, corrigiu ele. Jasmine, em 6 meses, você não apenas melhorou nossos sistemas, mas mudou a cultura desta empresa. Você nos ensinou a olhar além das aparências. Harrison se sentou atrás de sua mesa e gesticulou para que Jasmine fizesse o mesmo. Tenho uma proposta para você. Jasmine se acomodou na cadeira, curiosa. Queremos que você lidere nosso novo Departamento de Soluções Inovadoras, disse Harrison. Será responsável por recrutar jovens talentos de origens diversas, pessoas que pensem diferente, que vejam soluções onde outros veem problemas. Os olhos de Jasmine se arregalaram. Liderar um departamento? Sr. Harrison, eu só tenho 18 anos. Você tinha 18 anos quando resolveu um problema que 30 engenheiros experientes não conseguiram, lembrou ele. Idade é apenas um número, competência é o que importa. Jasmine pensou por um momento. Posso continuar meus estudos? Ainda quero terminar minha faculdade. Claro, disse Harrison. Na verdade, já organizei para que você tenha um horário flexível e a empresa vai custear um mestrado na universidade que você escolher. Jasmine sentiu lágrimas de gratidão formando em seus olhos. Eu aceito, disse ela. Mas com uma condição. Harrison ergueu uma sobrancelha. Qual? Quero que parte do meu trabalho seja visitar escolas em comunidades carentes, disse Jasmine. Quero contar minha história para jovens que acham que seus sonhos são impossíveis. Quero mostrar para eles que o conhecimento é o único bem que ninguém pode tirar de você. Harrison sorriu amplamente. Concordo completamente. Na verdade, isso me lembra por que tomei a decisão certa naquele dia. 3 meses depois, Jasmine estava de pé em um auditório lotado de uma escola pública no mesmo bairro onde havia crescido. Centenas de estudantes, a maioria negros e latinos, a observavam com atenção. Ela vestia um blazer azul marinho elegante, mas mantinha o mesmo sorriso humilde de sempre. Quantos de vocês já ouviram que seus sonhos são grandes demais? Perguntou Jasmine. Dezenas de mãos se ergueram pelo auditório. Quantos já foram julgados pela cor da pele ou pelo endereço onde moram? Mais mãos se levantaram. Jasmine assentiu. Eu também. Há um ano eu estava exatamente onde vocês estão,
trabalhando como entregadora para pagar meus estudos, ouvindo que pessoas como nós não pertencem ao mundo da tecnologia. Ela parou por um momento olhando para a plateia. Mas quero contar para vocês o que aprendi. O conhecimento é democrático. Não importa se você é rico ou pobre, negro ou branco, se mora numa mansão ou numa favela. Se você tem curiosidade e determinação, pode aprender qualquer coisa. Uma jovem na primeira fila levantou a mão. Como a senhora conseguiu estudar sem dinheiro? Jasmine sorriu. Internet grátis na biblioteca, vídeos no YouTube, livros usados, projetos práticos. Onde há vontade, há um caminho. O que importa não é onde você começa, mas onde você quer chegar. Depois da palestra, Jasmine foi abordada por dezenas de estudantes com perguntas e histórias pessoais. Uma jovem de 16 anos se aproximou timidamente. Senhorita Jasmine, disse ela, eu quero ser programadora, mas meu professor disse que é profissão para homens. É verdade? Jasmine colocou a mão no ombro da garota. Querida, competência não tem gênero. Algumas das maiores inovações da computação foram criadas por mulheres. Não deixe ninguém definir seus limites. Quando Jasmine voltou para casa naquela noite, encontrou sua mãe na cozinha preparando o jantar. Rosa Santos havia parado de trabalhar como faxineira alguns meses atrás. Com o novo salário de Jasmine, ela finalmente podia se dedicar a seus próprios sonhos. Havia começado um curso de enfermagem. Como foi a palestra hoje, filha? Perguntou Rosa. Emocionante, mãe, respondeu Jasmine abraçando-a. Você devia ter visto os olhos daqueles jovens. Eles têm a mesma fome de conhecimento que eu tinha. Rosa sorriu com orgulho. Você está mudando vidas, Jasmine. Assim como alguém mudou a sua naquele dia. Não, mãe, corrigiu Jasmine. Eu sempre tive o potencial. Só precisava de uma oportunidade para mostrá-lo. Naquela noite, Jasmine se sentou em seu quarto, agora bem maior e melhor mobiliado, mas manteve o mesmo laptop usado onde havia aprendido a programar. Ela abriu um documento e começou a escrever. Carta para o meu eu do passado. Querida Jasmine de um ano atrás, sei que você está cansada. Sei que às vezes parece que o mundo inteiro está contra você. Sei que os comentários cruéis machucam, mesmo quando você finge que não. Mas quero que saiba uma coisa. Cada entrega que você faz, cada noite que passa estudando, cada vez que levanta a cabeça, depois de uma humilhação, tudo isso está construindo a mulher forte que você vai se tornar. As pessoas vão tentar te diminuir porque é mais fácil que admitir seu próprio preconceito. Mas lembre-se, sua força não vem de onde você nasceu ou da cor da sua pele. Vem da sua determinação, da sua curiosidade, da sua recusa em desistir. Continue estudando, continue sonhando, continue provando que eles estão errados. Um dia você vai estar do outro lado, oferecendo a mesma oportunidade que alguém ofereceu para você, e o ciclo de justiça e esperança vai continuar. Com amor, Jasmine do futuro. Jasmine fechou o laptop e olhou pela janela. As luzes da cidade brilhavam como estrelas no asfalto, cada uma representando uma história, um sonho, uma possibilidade. A história de Jasmine Santos se tornou lenda na TechVision. Era contada para novos funcionários, usada em treinamentos sobre diversidade e citada em conferências de tecnologia pelo país. Mas mais importante que isso, inspirou centenas de jovens de origens humildes a acreditarem em seus sonhos. Porque no final, a verdadeira lição da história de Jasmine não era sobre tecnologia ou programação. Era sobre algo muito mais fundamental, que o talento existe em todos os lugares, apenas esperando por uma oportunidade para brilhar. Que julgar alguém pela aparência é não apenas errado, mas burro. Você pode estar perdendo a chance de conhecer um gênio, e que às vezes a pessoa que você subestima hoje pode ser exatamente quem vai salvar você amanhã.
Jasmine Santos havia provado que não importa onde você começa na vida, o que importa é sua coragem para continuar, sua sede de aprender e sua recusa em deixar que outros definam seus limites. Ela era, e sempre havia sido, muito mais do que uma entregadora. Era uma força da natureza disfarçada de humildade, um diamante que apenas precisava ser polido para brilhar. E agora, ao ajudar outros jovens a descobrirem seu próprio potencial, Jasmine garantia que sua história não fosse apenas sobre uma garota que venceu. Era sobre como uma vitória pode se multiplicar, inspirando gerações futuras a nunca desistir de seus sonhos. Quantas Jasmines existem por aí, invisíveis, com talentos incríveis que ninguém enxerga. Se essa história tocou você, deixe seu like e escreva nos comentários. O talento sempre vence. Vamos mostrar ao mundo que o conhecimento e a coragem podem vir de qualquer lugar.